Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes Web. Aqui é um espaço para que a gente possa falar sobre desenvolvimento, propósito, histórias inspiradoras e os bastidores do mundo corporativo com quem faz a diferença. No episódio de hoje, que é um daqueles episódios extremamente interessantes, é um episódio daqueles que todo empreendedor precisa dominar. Nós vamos falar sobre planejamento tributário, afinal, entender sobre impostos não é apenas uma questão de economia, mas de sobrevivência e estratégia. E para falar sobre esse assunto, eu recebo a profissional, a advogada tributarista, a doutora Roberta Amorim, especialista em gestão fiscal estratégica e apaixonada por descomplicar o universo tributário para empresários. Roberta, que alegria ter você aqui conosco. Seja muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes Web. Prazer é todo meu, Cláudia. Obrigada pelo convite. É uma honra e uma alegria estar aqui nessa manhã com você. Que delícia, é muito gostoso a gente poder ajudar os empreendedores que estão em casa, iniciando os seus negócios, né, a poder entender melhor sobre um mercado, sobre um bastidor que realmente é extremamente importante. Só que antes da gente começar, eu vou fazer os agradecimentos aqui aos nossos apoiadores. Agradeço aos nossos apoiadores, a Tânia Vieira Joias, que traz luxo, qualidade e beleza, a Casinha de Cílios Paulista e a garrafa de água informacional Aqua Quanto. Para saber mais e adquirir esses produtos, você pode acessar o www.claudiacardillo.com.br/parcerias e ainda ganha de presente o meu e-book Comunique-se com Alma. Roberta, seja muito bem-vinda. Eu quero que você fale aqui para o nosso público quem você é e como você chegou até aqui. Perfeito. Bom, eu sou Roberta Amorim, advogada tributarista, né? Sou especialista em direito tributário pela USP. Depois eu fiz mestrado na PUC São Paulo em direito constitucional tributário. Trabalhei 20 anos no escritório do professor Ives Gandra Martins, né, um grande jurista e conhecido de todos, e há 1 ano e meio, aí quase 2 anos, abri meu próprio escritório e tenho ajudado aí muitos empresários, né, nessa nova fase, a se reorganizar com consultorias tributárias e também no contencioso judicial tributário, né. Hoje nós temos no nosso país aí um imbróglio de leis tributárias, né, então, o que não tem faltado é trabalho, e eu entendo isso, Cláudia, como um sacerdócio, né, porque quando eu me formei, eu queria muito ajudar o próximo, ajudar os outros, né, e eu sempre gostei muito do direito tributário. O direito tributário é você contra o fisco, né, então é você uma luta contra um gigante, e isso me apaixonou, né, que era uma forma que eu tinha de lutar com um gigante. Mas quando você trabalha com grandes empresas, as demandas são legais, são grandes, mas são diferentes. Quando você trabalha com o pequeno e médio empresário e aquele seu trabalho pode fazer a diferença para aquela empresa não fechar, isso tem assim, né, uma diferença ainda maior, né? Traz aquele alívio, né, aquela sensação de que você também fez parte do processo, ajudou a reorganizar a empresa é melhor graças a um trabalho que você desenvolveu. Então eu falo assim que eu acabei me realizando no direito tributário também nessa parte de ajuda, né? Eu achei que isso não fosse acontecer e acaba que acontece. E é um mito ainda, né, falarmos sobre tributação, porque muitos empreendedores ainda confundem o planejamento tributário com sonegação, né? Qual Sim. que é a
a principal diferença entre esses dois conceitos e como é que o empresário pode se proteger legalmente, doutora Roberta? Perfeito. O planejamento fiscal é quando você faz algo lícito que está dentro do sistema tributário, que é permitido pela legislação, para que você tenha uma carga tributária menor do que a que você está tendo, mas ela é permitida pelo sistema como um todo, pela legislação, pela Constituição. Então, talvez você esteja indo por um caminho que você está pagando mais tributação, vai o contador tributário ou o próprio advogado tributarista e te indica um caminho que você consiga fazer uma economia de tributos. Isso é algo lícito e que não tem nada a ver com sonegação. A sonegação, ela ocorre quando você deixa de recolher o tributo e causa um prejuízo para o Estado, né? Então, muitas vezes, é melhor você achar um caminho, né, dentro do que é lícito para pagar aquele imposto, do que deixar de pagá-lo e se tornar um sonegador, né? Que, inclusive, o crime de sonegação fiscal tem uma penalidade enorme, então nós não recomendamos para nenhum empresário cometer a sonegação fiscal. Isso é um ilícito tributário, algo grave e que traz prejuízos aí e que deixa marcas, né, na vida, né? O direito tributário é como a vida civil, né? Se você comete um ilícito, você fica com a sua folha lá manchada, né, de antecedentes. A mesma coisa acontece no direito tributário, você tem lá um relatório de situação fiscal. Então, quanto melhor você estiver nesse relatório, mais bom contribuinte você se torna para a Fazenda te vê com bons olhos, né? Falar, olha, esse contribuinte aqui é um bom contribuinte. Agora, se você sonega, você não recolhe, tem uma série de problemas, entra num parcelamento, deixa de recolher, aí você fica com uma folha manchada perante o Estado fiscal. Apesar de não ser só a folha, né, fiscal, a imagem do empresário também é arranhada, porque acontece que de vez em quando a gente vê um ou outro empresário aparecendo na TV, nos jornais, nos noticiários, por ter sonegado imposto, né? Sim. Embora o sistema tributário brasileiro seja extremamente complexo, né, a gente precisa de um profissional como você para que a gente possa entender. Quais são os erros mais comuns que as pequenas e médias empresas cometem na gestão de impostos? Olha, um dos erros muito comuns que eu vejo é, inclusive, o enquadramento delas. Às vezes, a empresa era para estar no lucro presumido, porque ela tem um faturamento maior, e ela acaba indo para o simples, aí acaba tendo um faturamento anual maior, para ter uma carga tributária menor, se enquadrou no simples, e aí depois ou é desenquadrada do simples, ou tem que abrir uma outra empresa, e aí abre a segunda empresa no lucro presumido, aí paga 2 impostos ao invés de pagar um só. Esse é um erro muito comum. Ou muitas vezes ela está enquadrada como lucro presumido, mas ela não tem um faturamento alto, então ela poderia estar no simples com uma faixa de tributação menor. É um erro comum. Um outro erro que eles cometem muito como empresários é achar assim, olha, eu vou fazer um parcelamento e se eu não conseguir pagar, depois eu não pago, e aí isso vai demorar para me cobrar novamente. Não é assim que funciona. À medida em que você assume um parcelamento e deixa de pagar, a dívida ela volta para o status quo, né, para o início, e aí ela já volta no total para ser executada, porque houve uma confissão de dívida quando você parcelou. E aí você ainda já tem imediatamente uma execução, que pode haver uma penhora de contas bancárias, imóveis, então tem que tomar muito cuidado antes de fazer um parcelamento, ver se realmente está dentro das condições da empresa, fazer aquele parcelamento, ou se é melhor esperar vir um programa melhor, né, com uma anistia, para que você não caia num erro aí de repente,
por ansiedade, querer resolver imediatamente o problema e depois ter um problema maior lá na frente. Um Muitos outro erro... Desculpa, Pois eu não. queria fazer uma pergunta para a gente só fechar essa sua resposta. Eu queria saber se muitos empresários eles fazem sozinho, porque nós temos o advogado tributarista, nós temos o contador, né, que ajuda com relação à criação de uma empresa, abertura na JuSesp, e com relação aos impostos atrasados, que é o que você estava comentando aqui. Muitos empresários ainda tentam fazer sozinho? Tentam, ou fazem sozinhos, ou fazem com o seu contador da empresa, né, ou com um contador terceirizado, que o contador se esforça, logicamente, faz o melhor, mas muitas vezes precisa de um aconselhamento jurídico, né, porque o advogado complementa o trabalho do contador, então, muitas vezes, por faltar esse auxílio técnico de uma pessoa que vê o todo, né, acaba indo no imediatismo, porque o empresário fala, olha, eu preciso parcelar, o contador vai lá e parcela, ele só atende aquele comando, né, ele entra no sistema, faz o parcelamento, mas não é o papel do contador, né, passar todas as orientações jurídicas, e aí muitas vezes a falta de uma assessoria jurídica de um profissional competente naquele momento faz toda a diferença. É interessante você dizer isso, porque nós passamos por muitas mudanças nas leis fiscais, né? Como que as empresas elas podem manter a conformidade sem precisar revisar toda a estrutura tributária a cada nova norma? Sim. Esse é um grande desafio do empresário brasileiro, né? A cada dia que passa, todos os dias nós temos novas normas e aí temos que nos adaptar de acordo com aquela norma que vem modificando o sistema. Mas hoje nós temos aí, já estamos há 2 meses de caminhar aí para a implementação da reforma tributária que vai entrar em vigor em janeiro de 2025, e veio para facilitar muito essa questão com relação à tributação sobre o consumo. Por quê? Hoje o empresário que ele acaba repassando produtos de consumo para outros estados ou municípios, ele lida com legislações de 27 estados e 5.500 municípios, mais a legislação da União Federal, né? Então, a reforma, ela muda essa sistemática, é uma legislação única, valendo para a União, para os estados e para todos os municípios. Isso vai facilitar muito a vida do contador, principalmente, e do empresário, muito embora a gente, durante um período, vá ter que conviver com um sistema de transição, né, que vai aí até 2033, então vamos ter as 2 normas vigendo, mas isso tende a facilitar muito, a simplificar, a trazer aí uma transparência fiscal maior. Isso é um ponto muito positivo que a reforma tributária veio trazer para nós. Mas lembrando que é apenas sobre os tributos sobre o consumo, né? E tem algum setor que precisa se preparar com mais atenção para esse momento? Olha, Cláudia, todos os setores precisam se preparar para a reforma tributária, porque ela vai mexer em todo o sistema, né? Então, eu tenho o setor industrial, o setor de varejo, o setor de serviço, todos os setores vão ser afetados, né? Porque hoje a norma é feita por 5 tributos e vai passar a ser feita por 3. E eu ainda tenho o período de transição em janeiro, então eu vou ter que fazer destaques dos novos impostos nas notas de janeiro, apesar deles não estarem ainda totalmente implementados, só a partir de 27. Nós temos as obrigações acessórias, a nova nota fiscal, que as prefeituras já estão implementando sistemas novos. Então, é muita mudança que vem por aí. E todos os setores, tanto internos das empresas, quanto externos, seus contadores, seus advogados,
seu financeiro, seu setor de compras, o setor de tributação, todos eles têm que se preparar para essa mudança que está chegando aí, já está batendo na porta, na verdade. Me conta uma coisa, por que nós estamos passando por esse momento agora? É imprescindível que essa reforma aconteça, ou ela aconteceu porque o governo decidiu olhar para os impostos de uma maneira diferente? Na verdade, o projeto de reforma tributária ele já estava há muitos anos, né, no Congresso Nacional, haviam vários projetos, né, e o ano passado houve um avanço, né, desse projeto pelo Congresso, tá? O governo, logicamente, apoiou, mas houve um levante maior, e aí foi aprovada a mudança no texto constitucional para essa parte da tributação sobre o consumo, né? Nós estamos vendo aí também que o governo tem impulsionado uma reforma também com relação à tributação sobre a renda, né? Essas mudanças do imposto de renda. Mas essa parte que eu estou tratando com você é só sobre o consumo, tá? Por que isso? Nós pagamos os impostos hoje, os tributos, né, numa cadeia de repetição. Então, eu vou comprar, por exemplo, um celular, um ar-condicionado na loja, houve toda uma cadeia de produção para esse celular chegar na loja e ele já chega com uma tributação cheia final para o consumidor. E o consumidor nem sabe quanto que ele está pagando de tributo sobre aquele celular. Até sai lá o destaque na nota, mas ele não consegue ver toda a cadeia, né? O que gerou, quanto que isso foi tributado. E com a reforma, isso tende a simplificar. Por quê? Nós vamos ter o preço do produto e o preço do tributo. Então, a tributação ela vai ocorrer por fora. Olha, se o meu produto custa R$1.000 e a tributação é sobre 30%, então é R$300 de tributação. Então, todos vão conseguir visualizar isso, né? Então, ela vai ser uma reforma que ela tende a ser mais transparente, né? Todos vão saber quanto estão pagando de tributo por aquele consumo. Olha, eu vou comprar um carro, eu vou saber quanto de tributação já incidiu ali e quanto que houve numa cadeia de creditamento até chegar ali. Hoje, nós não sabemos isso, tá? Em compensação, para alguns setores, talvez ela venha a trazer um aumento de tributos, por exemplo, para o setor de serviços, né, que não tem aí uma cadeia produtiva, uma entrada e saída de mercadorias, né? Você como uma produtora, eu como uma advogada, nós não temos essa entrada e saída como uma indústria. Então, nós não vamos nos beneficiar tanto assim do sistema de creditamento. Então, talvez a carga tributária para nós, do setor de serviços, aumente. Para outros setores, eu tenho visto até diminuir. Nós temos feito simulações, em alguns casos diminui, em alguns casos aumenta, depende muito do setor específico que aquele empresário atua, tá? É muita mudança vindo junto, assim, precisava, assim, vir várias vezes, cada vez falar sobre um assunto. Um outro ponto que vai afetar muito, Cláudia, é o fluxo de caixa, né? Hoje nós prestamos o serviço em outubro, nós só vamos pagar os tributos no mês seguinte, né? Em novembro, por exemplo, e os impostos trimestrais em janeiro. Agora, com a reforma, nós já vamos pagar quando a empresa nos paga. Então, eu tenho que pagar, Cláudia, R$1.000. Eu só vou pagar 700, já vou passar 300 para a Receita Federal. Aí a Cláudia vai ter lá um sistema parecido com a nota fiscal paulista, que ela vai lá conferir, e aí pode ser que no mês de outubro ela tenha que pagar, no mês de novembro ela tenha que pagar uma diferença, mas a grande parte já foi retida pela fonte pagadora e repassada para o governo. Então, o que acontece para o governo? Ele recebe mais rápido os tributos,
e evita a sonegação fiscal, porque como você vai sonegar se não é você que vai pagar, é quem te paga que já retém. Isso vai aumentar a arrecadação fiscal. E, na verdade, pelo que eu estou entendendo, vai facilitar a vida da gente. Porém, tudo que é novo faz com que a gente se assuste, né? E eu, como mentora de Exatamente. negócios, carreira e empreendedorismo, o meu maior pilar é a área de serviços. Então, eu mentoro pessoas que querem abrir os seus negócios ou que querem remodelar suas carreiras. E aí, no sentido de negócio, toda a orientação agora eu trabalho com alguns parceiros e eu vou colocar uma advogada tributarista junto comigo para que a gente possa entender melhor isso, né? Porque abrir um novo negócio demanda aí a realização de um sonho das pessoas, né? E isso é extremamente importante para que daqui 6 meses ou um ano a pessoa não seja obrigada a fechar porque acumulou impostos sem pagar, né? E eu quero comentar agora um pouquinho com você sobre o Simples Nacional, porque ele costuma, você até comentou antes, que ele costuma ser uma opção popular entre os pequenos e médios negócios. Quando ele é realmente vantajoso, em que momento ele deixa de ser a melhor escolha? Até porque a gente já vai aplicar aqui nos serviços em que eu presto para os meus clientes. Perfeito, vamos lá. O simples, ele é muito vantajoso para quem está começando, né, por exemplo, vai abrir um escritório, vai abrir um consultório de estética, de dentista, ainda não tem uma carteira de clientes formada, né, não traz uma carteira com faturamento já determinado. Ele ajuda muito, por quê? Você vai pagar numa guia única todos os seus impostos, então você não vai ter que ficar emitindo várias guias, como ocorre nos outros regimes, e a tributação dele é menor, né? Então, ele é simplificado. Você paga uma vez só no mês, você não paga o imposto trimestral, você não paga o ISS, o PIS/COFINS, você paga tudo numa guia única, ele facilita muito. Mas o que você tem que tomar cuidado? Por exemplo, você vai abrir uma loja, né? Ah, eu sou do Simples, eu vou abrir aí uma confecção, um consultório de dentista, ok. Se você verificar que ao longo do tempo o seu faturamento está aumentando muito e você vai passar, por exemplo, no ano de 1.200.000, 1 milhão mais ou menos, começa a não compensar mais você a ficar no simples, né? Aí vai começar a compensar você a pensar no lucro presumido, que apesar de ser mais dificultoso nessa questão contábil, ele vai te permitir, inclusive na reforma tributária, a ter o sistema de creditamento. Então, ele vai poder ser mais benéfico para você, se você tiver essa faixa, né? Olha, eu estou faturando mais de 100 mil por mês, tem mês que eu faturo 80, mas tem mês que eu faturo 200. Olha, eu acho que para você já não está compensando. Aí tem que fazer um estudo técnico, na verdade, né? Porque o que eu vejo muitas vezes acontecer, o empresário pega e abre uma outra empresa no Simples. Aí o que acontece? Se você parar para pensar, ele vai pagar 2 vezes do Simples, ele vai pagar mais do que se ele tiver no presumido, muitas vezes. Não é melhor já ir para o presumido e pagar de uma vez só? Então, precisa ter esse estudo técnico tributário, né? Se vale a pena permanecer, se não vale. É muito importante para quem está começando e vendo Simples, saber todos os benefícios do Simples, o que o Sebrae faz, né, para todos os empresários que são do Simples, tem muitos recursos, cursos que são dados lá, né? Principalmente o pessoal do Simples, é algo que vale a pena, mas você tem que ver essa dosagem, porque com o passar do tempo, você pode perder a mão e não precisar mais estar no Simples e continuar no Simples. Ou você está no presumido, não está faturando o suficiente e poderia estar no Simples e não sabe disso, né? Ocorre muitas vezes o contrário. Esse é um Então, assunto é um que assunto bem interessante.
é um assunto muito interessante e que também deveria começar a ser ensinado nas escolas, uma vez que o empreendedorismo já é ensinado em muitas das escolas no Brasil, né? Não só nas escolas particulares, como nas escolas estaduais, as escolas do governo. Então, o brasileiro precisa começar a pensar em dinheiro de uma maneira diferente, de pagar os seus impostos, deixar a lei de Gerson lá na década de 70, né, quando ela começou a ser difundida no Brasil, Verdade. porque eu percebo que ainda nós brasileiros temos uma determinada e certa dificuldade de entender as mudanças tributárias, né? Principalmente no momento em que nós estamos vivendo agora, com essa guerra de nervos entre Brasil e Estados Unidos, né, por causa da tributação dos produtos brasileiros, quais são os mecanismos legais que o empreendedor pode utilizar para mitigar o impacto tributário sem infringir essas normas? Veja bem, Cláudia, é um pouco difícil no nosso Brasil a gente prever aí um impacto, né? Porque nós estamos falando aí em segurança jurídica e muitas vezes nós não temos essa segurança jurídica, né? Esse é a grande crítica dos tributaristas junto ao sistema, né? Veja a taxação do Trump, era algo imprevisível no início do ano e que de repente afetou a vida de empresários, né? Madeireiros, setor do calçado, setor de frutas, né, que exportam, do dia para a noite. E aí, por mais que eles fizessem um estudo e se organizassem, foi algo imprevisível que ocorreu, né? É diferente, por exemplo, da reforma tributária. A reforma tributária, ela vem do Congresso. Então, o que o empresário pode fazer? Olha, vai cobrar o seu deputado, o seu senador, olha, eu preciso que você olhe pelo meu setor de serviços, eu preciso que você olhe, eu sou do setor madeireiro, vai fazer reunião com os deputados, manda e-mail, entendeu? Eles respondem, nós temos que cobrar isso deles. Eles são nossos funcionários, nossos servidores, não somos nós os servidores deles, somos nós que pagamos aquela máquina que está lá em Brasília. Então, precisamos ser cidadãos mais ativos, né, de cobrar essas questões políticas deles. Então, olha, senador, deputado, eu sou do setor do varejo, eu sinto que eu vou ter impacto, o senhor pode fazer alguma coisa para mudar esse impacto, um projeto de lei, uma alteração do artigo X? Eles vão responder, e quanto mais a sociedade cobrar, mais impacto nós teremos nas leis. Nós vimos isso muito na reforma tributária, quantas vezes os setores foram lá, brigaram, bateram na porta do Congresso e mudaram alguns pontos. Logicamente, outros não foi possível, mas houve uma luta, houve aí um esforço coletivo, né? E vimos alguns setores serem privilegiados justamente porque foram lá e brigaram pelo seu setor, né? Então, é muito importante essa participação mais ativa. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, nós também precisamos falar disso, nós precisamos ser ativos como sociedade, cobrando do nosso parlamento o que nós precisamos mudar no nosso dia a dia, porque são eles que mudam. E eles precisam saber que quando eles mudam, eles afetam o nosso dia a dia, eles podem aumentar um impacto positivo, como eles podem criar um impacto que pode fechar uma pequena empresa, né? Então, é muito importante esse recado para o pessoal lá de Brasília. Exatamente, né? E eu quero saber de você, de que cidade que você está falando? Eu sou de São Paulo. São Paulo é uma cidade atípica, né? Porque aqui Sim, nós percebemos o quanto os empresários eles correm atrás, né? Pela própria verdade. Fiesp, pela Alesp, a própria Alesp, né? Ela acolhe muitos empresários. Nas outras cidades, você percebe que também os empresários eles conseguem chegar nos servidores públicos, nos deputados, nos vereadores, para pedirem essa formação de leis ou essa ajuda perante o Senado?
Em cidades pequenas é um pouco mais difícil, né? Até mesmo o que nós vemos é muitas vezes os próprios parlamentares desses locais nem têm tanto estudo assim, né? Às vezes é o Zé da farmácia, é o Zé da borracharia, né? Então eles nem têm muito domínio e a população não cobra também. Ao mesmo tempo, nós vemos setores de cidades do interior muito bem relacionados. Por exemplo, o setor madeireiro, eles foram atrás, eles foram formar uma comissão, foram cobrar posturas, né, do que geralmente são cidades do interior, né, que trabalham com madeireiras, e conseguiram aí, eles mesmos foram aos Estados Unidos, né, foram ao Congresso querer resolver a questão do Trump. Então a gente vê que depende muito do setor, mas a maioria, principalmente o pequeno empresário, não faz isso, é diferente do pequeno empresário de uma cidade grande como São Paulo. E é importante, né, que os empresários, embora ainda desconheçam os riscos e atuações fiscais, é importante que eles estejam sempre à frente, né? Quais são os erros mais sutis que costumam gerar penalidades e que poderiam ser evitados com um bom planejamento tributário, doutora Roberta? Olha, tem erros sutis, às vezes, de erro na próprio comprovante do imposto, né, da tributo, um erro na DARF, e aí uma vez que paga errado, para você receber de volta vai quase 1 ano, aí meses e meses de luta, né. Então isso é um detalhe importante, sempre, prestar atenção no preenchimento das guias, né, de arrecadação. Outro erro muito comum é, às vezes, o empresário, ele quer economizar no contador e acaba não contratando um profissional adequado, e um contador e um advogado, né, podem acabar com a vida de uma empresa, né. Então eu sempre falo, pesquisem, analisem, nem sempre o mais barato é o melhor, vocês precisam ver a competência dos profissionais. Nós vemos muitos erros contábeis acontecendo, de enquadramento, e que aí ele fala, eu podia ter contratado um contador melhor, né, e só que aí já aconteceu. Então, é importante você sempre ver um profissional que tenha indicação de alguém, ou que você tenha referências, principalmente para quem está começando, nem sempre o mais barato é o melhor, vocês precisam ficar sempre de olho nisso. Tem muitos profissionais com preços bons, mas é sempre importante essa indicação. Contador e advogado, nós não podemos errar, é como médico. O estrago depois é irreversível. Então, a indicação, pesquisar o currículo dessa pessoa, se tem referências, indicação de clientes, tudo isso é muito importante. Ele pode salvar ou afundar a sua empresa. Eu fiquei sabendo recentemente de uma cliente que passou por um problema com o contador, porque ela fazia os depósitos na conta dele, mas ela não exigia que ele mandasse os comprovantes. Meu Deus. Durante anos, ele não pagou. E ela recebeu uma execução da Receita Federal, e isso tira a saúde mental, tira a saúde física, desestrutura a família, porque aí você tem que rever todos os seus valores de investimento, você tem que ver o quanto você recebe, e nem sempre é uma coisa fácil de se resolver imediatamente, né? É uma coisa que pode ir sendo alongada aí durante muitos anos, né? Não só com o contador, como o advogado, porque aí precisa correr atrás de todo mundo, né? Sim, uma Você dica que eu dou: nunca passem valores para o contador ou para qualquer funcionário. Sempre peça a guia e você paga os tributos. Dá mais trabalho? Dá, mas é uma segurança para a sua empresa, né. Ela acabou optando por um caminho mais fácil e que depois deu mais dor de cabeça para ela. ainda está sofrendo com isso, né? E eu quero agora. Muito, muito. E é muito comum isso acontecer, viu, Cláudia? Eu já atendi várias pessoas com problema desses. Hoje em dia é pelo certificado digital.
Eu tive um cliente que houve até transferência da empresa para o nome de outra pessoa por conta do certificado digital. Aí nós já estamos entrando numa seara penal criminosa, mas acontece, porque o certificado digital é a sua assinatura que está lá. O que for no seu certificado digital é como se você estivesse assinando. Você pode fazer transferência de empresa, qualquer coisa com aquele documento, né? Procurações. Então, é importante tomar cuidado para quem entrega o certificado digital. É uma relação de confiança, né? E que pode impactar demais Por a isso que eu vida quis, do empresário. por isso que eu quis trazer esse exemplo aqui, prático, para que a gente possa elucidar isso e a pessoa que está nos ouvindo agora ter a consciência do quão importante é olhar para os impostos e também para os incentivos, né? Porque existem Sim. incentivos e regimes especiais nas esferas municipais, estaduais e setoriais, e que as empresas geralmente ignoram. Então, como que a gente pode otimizar a carga tributária de forma totalmente legal para poder ajudar o empresário a se dar melhor nesse sentido? Aí é feito um estudo técnico, né, da região que ele está, do que ele produz, né, do setor dele, que vai se aí nós vamos analisar todo o regime para verificar se ele faz jus a algum benefício tributário ou não, e aí se passa isso para o contador e para o advogado, e a empresa pode já se reformatar para atender aquele benefício fiscal e ter uma economia de tributação. Sempre lembrando, né, para você ter a economia de tributos, você tem que dar algo em troca. Então, às vezes, o fato de você se instalar numa região que é carente, né, como o Nordeste, e dar empregos para aquela região, você vai ter, de repente, uma alíquota menor na tributação do ISS, do ICMS. O Estado sempre desenvolve esse objetivo. Olha, eu te ajudo, mas eu preciso ter uma retribuição aqui de um desenvolvimento social, sustentável, enfim, tem N fatores aí, econômico, temos a Zona Franca de Manaus, por exemplo, por que que ela é lá no extremo norte do país? Para incentivar aquela região a se desenvolver, senão aquela região hoje seria inabitada, né? E é um polo industrial super forte. Excelente exemplo que você trouxe aqui, para que as pessoas possam entender que existe sim uma troca, porém a gente precisa olhar para isso, né? Depois da pandemia, muitas pessoas mudaram as suas empresas de lugar, né? Passaram a, as suas empresas para a praia, porque também focaram em mais saúde mental, em qualidade de vida, em bem-estar para a família, né? Então, Sim. isso também precisa ser avaliado, né? Para que as pessoas simplesmente não fechem as portas hoje e comecem a atender em outro lugar amanhã, né? Mudando de cidade, mudando de estado, muda também toda a tributação, né? Muda tudo. E pode impactar bastante no dia a dia, né? Apenas mudar de um município pode fazer diferença. Tem que sempre ter o estudo preventivo, é o que eu falo, é como a saúde, né? Você fazer uma saúde preventiva é sempre melhor do que depois que a doença já está instaurada, né, no seu corpo. É a mesma coisa para o empresário, né? Um planejamento fiscal, empresarial, é um custo que você vai ter naquele momento, mas que vai gerar inúmeros benefícios e que você vai evitar situações constrangedoras e às vezes alarmantes lá na frente, né? Como essa sua amiga, por exemplo, essa sua cliente, né? Se tivesse tido alguém orientando, ela não estaria passando por isso, né? Tendo um problema sério aí com uma execução fiscal da Fazenda Nacional. Eu falo, gente, que você pode dever para todo mundo, menos para o governo, porque o dever para o governo, ele acha coisa onde você nem sabe que você tem. Então, deva para o vizinho, mas não deva para o governo, é o recado que eu dou. Olha, excelente dica que você trouxe aqui, porque muita gente ainda precisa dessa conscientização, né? E cabe a nós aqui trazer esse assunto, né? Levantar
o tapete, começar a olhar embaixo do tapete mesmo, para que a gente possa clarear, né, cada vez mais esse conhecimento. E nós estamos vivendo num momento agora, Roberta, de inteligência artificial que vem mudando toda a questão da comunicação. A própria velocidade da comunicação, ela aumentou muito em função do processamento de dados, que agora é muito mais rápido. A digitalização e o uso da IA, elas estão transformando também a contabilidade e o setor jurídico. Como essas ferramentas elas podem facilitar a rotina tributária de um empreendedor? Olha, ela pode ajudar, por exemplo, para esse empreendedor que tem uma dúvida. Olha, compensa, por exemplo, eu continuar no regime do lucro presumido, eu ir para o simples, eu ser do... Ele vai tirar uma dúvida básica, mas a inteligência artificial ela ainda não consegue aprofundar tanto quanto um profissional. Ela vai dar a dica geral, mas ela não consegue mapear o todo, né? Ela não chegou ainda nesse nível como nós humanos, que olhamos todos os documentos e damos a visão do todo, né? Ela é mais para as dúvidas do dia a dia. Olha, recolhi uma DARF com problema, como faço para regularizar? Ela vai ajudar, né? Agora, um problema mais complexo, ela dá o caminho, mas ela não aprofunda muito. Eu falo assim que ela não substituiu ainda o trabalho humano. Ela veio para auxiliar o trabalho humano, né? Nós temos visto aí advogados que usam a inteligência artificial para fazer as peças. Aí a peça vai com jurisprudência inventada, decisões inventadas, doutrinas que não existem, e isso acaba tendo um prejuízo, né, para quem está sendo defendido, porque os juízes percebem de bater o olho. Eu, por exemplo, pego uma peça, eu sei de bater o olho quando é feito por inteligência artificial e quando não é, né? Ela tem algumas características. E os juízes já estão pegando isso. Então, tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que ela veio para facilitar, o uso excessivo dela pode também prejudiciar, porque ela tem uma indução a erro ainda muito forte, né? Tem duas questões que eu vejo aí, que você trouxe, né? Com relação a perguntar para a inteligência artificial o que o empreendedor pode fazer, é como se fosse um FAQ, né? Que ele Exatamente. pergunta e vem aquela resposta genérica, mas ela é um caminho que o empreendedor ele sabe que buscando um especialista na área ele consegue resolver. Exatamente. Com relação às peças, nós estamos vivendo um momento em que a comunicação ela é mais reta e assertiva, e o direito ainda, ele traz termos que são utilizados que muitas vezes as pessoas não entendem. Você percebe que existe uma facilitação das peças, no sentido de trazer um português mais comercial, mais fluente na nossa língua, para que as pessoas possam entender melhor o que são os contratos? Sim, sim, nós temos visto, inclusive o Supremo Tribunal, o CNJ, tem feito uma campanha, né, grande de tornar uma linguagem mais simples do direito, né, de que as peças, em vez de você mandar uma peça com 70, 100 folhas, né, para o juiz analisar, que você seja mais objetivo, numa linguagem mais simples, mais usual. Por exemplo, faça em poucas páginas, doutora, não precisa exagerar, a gente perde muito tempo, né? Não precisa me dizer o direito. Eu estudei, né? Muitas vezes o juiz fala isso para o advogado, né? E é verdade, né? Quando eu estudei prática jurídica, me falaram isso: olha, você não está falando com um ignorante, você está falando com alguém que sabe até mais do que você, ele sabe o direito. O que você tem que contar bem é os fatos. Se ele souber direito os fatos, você vai dar um norte para ele do direito, mas o direito o juiz sabe, o juiz não é um ignorante. Então, não precisa exagerar muito na questão direito. Você precisa colocar assim, olha, nos fatos, convencer o juiz do seu direito, mas nos fatos. E aí, se ele se convence, ele sabe que direito ele aplica. Então, não precisa ficar transcrevendo milhões de artigos, milhões de decisões, ele sabe.
né? Basta uma decisão e dizer que aquilo já está consolidado no tribunal, né? E trazer isso para o seu cliente de uma forma objetiva, que o cliente entenda o que você fala, né? Porque senão o cliente vai no seu escritório, você fala umas coisas, o cliente sai de lá mais confuso do que entrou. Ele precisa entender, né, se ele tem ou não o direito e o que fazer com aquelas medidas, né, com aquela situação dele. Olha, eu vou ser o direito me acolhe o que eu cometi, né, a minha situação, vai me amparar, não vai, eu tenho chance de ganhar, não tenho. Ele tem que sair do seu escritório com todas essas dúvidas solucionadas, senão ele sai mais confuso do que ele entrou, né. Agora, claro, num tribunal, numa sustentação oral, num júri, você usa, né, os termos jurídicos, mas eu sou da época que se usava, né, mas eu falo que eu estou ficando velha, porque hoje eu vejo as faculdades, elas já estão ensinando a nem usar mais esses termos, a usar essa linguagem mais coloquial, sabe? Para que seja compreendido, né? Porque a população em Exatamente. geral, ela precisa ter acesso a essa informação. E quando pega uma peça que traz palavras em que existem vários significados para aquela palavra, complica toda a comunicação, né? E uma comunicação truncada, ela É, não avança. exatamente. Esse é um fato que a gente precisa olhar com muito cuidado, com muita atenção, porque o direito, ele tem o dom da oratória, né? Porém, na escrita, a gente precisa ser mais flexível, porque nós estamos vivendo esse momento, e a inteligência artificial, ela trouxe exatamente isso, né? Quando a Isso. gente vai colocar um prompt, né, dar um comando para a inteligência artificial desempenhar uma tarefa, seja ela de texto, ou seja de imagem, ou de um vídeo, a gente precisa executar aquela mensagem de uma maneira muito clara, muito assertiva, né, com todos os detalhes, para que a gente possa ter a produção de um texto ou de uma imagem, de um vídeo, exatamente do jeito que a gente quer. E a peça, ela é exatamente isso, né? Porque o cliente, ele lê e muitas vezes ele fala: "Não entendi nada". Exatamente. Que língua vocês estão falando? Tem até um termo muito popular que é: "Você está falando português ou juridiquês?", né? Você É, já deve é ter verdade. muitas vezes, né? Então, como é que a gente pode fazer para ajudar os empresários a tirarem as suas dúvidas sobre recuperação de crédito tributário e em qual caso, né, desses processos é possível que a pessoa realmente faça e realmente compense ela poder recuperar os créditos tributários? A recuperação de créditos, ela demanda um estudo para ver se eles são legítimos mesmos, né? Existe esse direito ao creditamento para não colocar aí o empresário numa aventura jurídica, como a gente vê muitas vezes acontecendo. Se entra com o pedido e a pessoa nem tem o direito àquele creditamento, né? Ou muitas vezes uns casos de fraudes, né? Que se entra com o pedido e aquele crédito inexiste. Então, é um estudo preventivo, olha, eu tenho direito ao creditamento, olha, fizemos um estudo, você tem direito nos últimos 5 anos a receber R$ 100.000 da sua empresa. Então, pode-se pedir isso administrativamente ou judicialmente, aí vai depender né, de cada caso. Tem casos que é possível via PERDCOMP na Receita, né, ou no caso do Estado, da Prefeitura também é possível, pedido de restituição. Se esse pedido for negado, se entra no judiciário e se pede para que seja reconhecido, né, o direito e anulada aquela decisão administrativa. Muitas vezes o contribuinte já sabe que a administração vai negar, então ele entra direto no judiciário. Também é possível, nada impede isso. Mas você precisa tomar muito cuidado, Cláudia, porque hoje nós temos no mercado muitos aventureiros que vendem ilusões para o empresário, que cai nessa e depois ele tem um problema lá na frente, porque esses créditos não são homologados. E aí volta e volta com a multa de 150%.
Uau, isso Então, é. você tinha direito a 100, você começou a não ter mais direito a 100 e ainda tem que pagar 150. Nossa, que Então, coisa precisa ver com calma, né, um estudo contábil e jurídico. Olha, tem legitimidade? Tem, então pode pedir, né? Geralmente são as indústrias que têm direito a esses creditamentos, né? Às vezes por algum regime especial ou por alguma outra situação de cadeia produtiva. É sempre bom analisar preventivamente. E assim, foi alguém vender um serviço, você achou muito milagreiro, consulta o seu advogado, alguém da sua confiança, um especialista, veja se aquilo que aquela pessoa está oferecendo é realmente aquilo. Se, olha, se tem algum cliente para me dar de referência, né, que já tenha feito a sua operação, tenha dado certo, isso também é muito importante. É importante você trazer todas essas questões e poder trazer todo o seu conhecimento para o público de empreendedores, e o empreendedor, ele começa pequeno, com a solidez, ele vai aumentando, expandindo sua empresa e se torna um empresário reconhecido e de sucesso. Porém, a gente precisa olhar lá para trás, né, no início disso tudo. Eu estou adorando esse bate-papo que a gente está tendo aqui, porque a gente está levando esse conhecimento para as pessoas que estão também iniciando os seus negócios, né? A gente está chegando no final da nossa entrevista, mas a gente não pode deixar de fora o empresário, o empreendedor que está começando, porque muitas pessoas, elas começam os seus trabalhos, elas começam a prestar serviços ou começam a vender mercadorias em casa, né, nos seus ambientes familiares, e criam aquela estrutura familiar. Para poderem até saber se elas vão continuar com isso ou não, elas precisam experimentar. E muitas vezes, quando a pessoa está começando um negócio novo, ela não se atenta que ela precisa regularizar a empresa, que ela precisa dar uma nota fiscal, que ela precisa ter tudo certinho com o CNPJ, porque senão ela muitas vezes passa a não receber, né, daqueles clientes que ela está vendendo. Se são produtos, se são 10 produtos é uma coisa, agora se já são 1.000 produtos é completamente diferente, porque exige essa demanda de nota fiscal. Para quem está começando um negócio agora, quais são as principais orientações jurídicas e tributárias que você pode deixar aqui para evitar problemas com o fisco no futuro? Sim. É muito importante isso que você trouxe, Cláudia. Nós vemos muitos empreendedores numa informalidade, e aí eles também podem ter um problema com essa informalidade, porque é melhor criar uma MEI, um Simples, uma EPP, do que você estar na informalidade como pessoa física. Porque, veja bem, hoje você vende aqui 100 brigadeiros, amanhã você vai estar vendendo 1.000, depois você vai estar vendendo 10.000, esse rendimento vai entrar na sua conta. E qual é a origem dele, né? Ele veio da onde? Você não tem origem para dar nesse recurso. E aí, no final do ano, você está com um valor tributário, uma movimentação tributária na sua conta sem origem. Muitas vezes nem declaração de imposto de renda você faz, mas os bancos se comunicam com a Receita, e isso pode gerar uma omissão de rendimentos tributáveis. E aí vem com multa, vem com juros, e de repente, do dia para a noite, você recebe uma cartinha lá da Receita Federal querendo que você explique aí uma movimentação financeira. Então, é muito importante, não só para quem você está fornecendo, mas para você mesmo, como empreendedor, como pessoa física, ter uma regularidade fiscal, né? Hoje em dia, abrir uma MEI é tão simples, é tão fácil, né? Então, procure se informar, entra no site do Sebrae, lá tem muita informação, muito conteúdo, né? Tem aulas que você pode assistir de educação financeira, educação tributária, ou você procura um profissional, né? Não vale a pena ficar nessa informalidade. Você corre um risco seríssimo, e aí isso tudo se confunde, muitas vezes cai na conta do marido, cai na conta da mulher, vai para a conta do filho, você cria aquele imbróglio fiscal, uma coisa difícil.
o filho é adolescente, nem tem renda, de repente está emprestando a conta para a mãe receber, é uma complicação sem justificativa, não precisa de tudo isso, hoje é muito simples, o Poupa Tempo está aí, o Sebrae está aí para ajudar vocês, busquem a formalidade. Quanto mais contribuintes formais nós tivermos, é melhor para o nosso país e para a nossa sociedade. Quem ganha somos nós, né? Então, eu entendo o medo de vocês, entendo a dificuldade, mas eu acho que é muito importante estar regularizado fiscalmente, né? Vocês vão ter um problema muito sério, até porque a alíquota do imposto de renda de pessoa física é 27,5%, a das empresas de um simples, de uma MEI, é bem menor, gente. Então, vocês correm o risco aí de ter uma tributação mais que dobrada sem a menor necessidade. Exatamente isso, né? Eu tenho uma cliente que ela é personal trainer e tudo é Pix, né? Todos os clientes fazem Pix para a conta dela e ao longo do tempo, né, desenvolvendo a personalidade corporativa dela, criando toda aquela identidade corporativa, o site, as mídias sociais, eu orientei, abra uma empresa. Ah, eu não sei fazer isso. Eu falei, conversa com seu marido, porque ele deve ter um contador na empresa dele. Ela me ligou no dia seguinte e falou assim, Cláudia, você não acredita. Eu falei para o meu marido, ele falou que é tão fácil abrir uma empresa, que ele mesmo entrou no site, ele abriu uma empresa para mim, agora eu já tenho CNPJ, a partir de tal dia eu posso começar a dar nota fiscal, e o contador dele também passou a ser meu, e agora eu sou uma pessoa legalizada. Eu falei, poxa, que legal, né? A partir do momento que a gente tem um CNPJ, recebe Pix, dá nota fiscal, tudo fica mais fácil, porque a gente dorme com tranquilidade também, né? Sim, sim. E é isso mesmo, é muito simples, pode parecer um monstro, mas não é. E tomem cuidado com o Pix, vocês acham que não, mas o Pix ele é monitorado. E com a reforma tributária, cada Pix que é feito, também a instituição bancária pode reter e já repassar para a Receita. Então, essa informalidade vai acabar também com o advento da reforma, né? E conforme o split payment, que é um sistema de pagamento, começar a ser implementado, ele vai ser incorporado ao Pix. Então, essas transações de Pix aí sem origem vai acabar, sabe? Então, quem ainda não se formalizou, ainda há tempo, é rápido, é necessário, porque cada vez o sistema informatizado vai afunilando mais e essa informalidade corre riscos seríssimos de ser pego e de ter um problema fiscal grave, gente. Escutem o que eu estou falando, eu trabalho com isso no dia a dia. Você perder meia hora entrando na internet, se informando, verificando como que abre uma empresa, você evita um problema fiscal enorme. Não deixem isso acontecer. Sejam formais, MEIs, hoje não faltam opções no nosso sistema, graças a Deus, né? Antigamente não existia nada disso, mas nós evoluímos como sociedade e hoje estamos abertos, né, para que todas as pessoas sejam atendidas pelo mercado como uma empresa, né, e com incentivos fiscais sendo pequeno e médio empresário. Exatamente isso. Outro dia eu estava no cabeleireiro e a manicure estava me contando que o sistema do cabeleireiro mudou e que a administração pediu para todas as manicures e cabeleireiros abrirem as suas empresas para que eles pudessem receber formalmente os seus salários, os seus PIX, né? E hoje a gente percebe o quanto isso tem facilitado, a questão do PIX facilitou muito isso, né? Porque o meio de pagamento hoje é muito simples, né? Mas para isso a gente precisa ter um CNPJ por trás, né? A gente pode sim aprofundar em outras esferas a nossa conversa numa próxima oportunidade, porque isso aqui é uma aula de autoconhecimento, né? Para que a empresa tenha cada vez mais saúde física e mental, não só dos seus colaboradores, não só dos seus donos de empresa, né, empresários, mas de toda a gestão financeira da própria empresa.
Então, eu quero que você compartilhe aqui as suas mídias sociais ou seu site para que as pessoas possam te encontrar e facilitar também a vida delas com o planejamento tributário. Perfeito. Bom, o site do escritório é www.advocaciaamorimrodrigues.com.br. O meu Instagram é Roberta_Amorim_ADV de advogado. E no Instagram, no LinkedIn, também eu estou como Roberta Amorim. Eu estou à disposição, Cláudia, de você, dos telespectadores, caso tenham algumas dúvidas, pode mandar lá nas minhas redes sociais, e se você quiser que eu volte outro dia para a gente conversar sobre um outro tema ligado à área, também estou à disposição. Foi uma conversa agradável, leve, né? Assim, de uma forma que, como se fosse um bate-papo, mas a gente está tratando de assuntos pesados, né? Que não são tão simples assim como a gente tratou aqui nessa conversa. E eu acho que tem bastante assunto aí que a gente pode trazer especificamente, né? Um dia falar só sobre simples, outro dia sobre empreendedorismo, e eu estou à disposição para auxiliar no que for necessário. Eu agradeço muito o seu tempo, a sua dedicação, e eu percebo o quanto você é apaixonada pelo que você fala, porque seus olhos brilham, né? E quando a gente tem paixão, tudo flui, né? É uma conversa muito tranquila, muito leve, porque é um assunto muito árido, né? Causa muita dor de cabeça aí para os empreendedores, então a gente precisa mostrar que existem caminhos sim, porém as pessoas precisam começar do jeito certo, ou em algum momento da vida, né, saírem da informalidade e virem para a formalidade, justamente para que elas possam crescer, né? Porque quanto mais a gente tem pessoas de confiança, como o contador e um advogado tributarista, mais a gente pode pensar em expandir os nossos negócios, né? Tanto nacional e num outro momento internacional, que é o que nós estávamos falando aqui do momento econômico que nós vivemos, né? Entre Brasil e Estados Unidos. Doutora Roberta, agradeço muito pelo seu tempo, pela sua atenção, pela sua paixão pelo direito, para poder explicar aqui como que as pessoas podem sim ter mais saúde mental, né, se elas se planejarem para que elas possam ter uma vida tributária melhor. Então, meu muito obrigada a você pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, foi uma honra. Muito obrigada. E a você que está em casa, no trânsito, na empresa, nos ouvindo também, ouvindo Carreira e Suas Vozes Web, até o próximo episódio. Me siga nas redes sociais, @CláudiaCardillo_oficial e Carreira e Suas Vozes, para que você possa acessar mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio. Carreira e Suas Vozes. Sua jornada começa aqui.